Olá pessoal, boa tarde. Vamos agora aqui dar início a nossa mais um novo assunto da nossa IP Conversa. O assunto que a gente vai debater hoje vai ser sobre as mobilizações estudantis no Brasil em 2016 e até mais específico as ocupações estudantis. E nós teremos hoje a presença brilhante da nossa querida mestre Maia Elis Souza. Eu vou até compartilhar aqui rapidinho. Vamos ver um pouquinho sobre quem é Maia Elis Souza. É uma mulher trans, travesti, cearense. Ela é professora do município de Fortaleza. Ela é licenciada em Ciências Biológicas na UFC. Inclusive, foi minha monitora de anatomia vegetal. Me ajudou bastante. Ela é mestra e doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela é militante do RUA, Juventude Anticapitalista, da Insurgência do PSOL, e ela integra o coletivo Gisberta Salce, de estudantes trans da UFRJ, e a rede Cunhã, a sede Mulheres na Ciência. Então eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o convite, até também mais umas desculpas por às vezes ter dado mudar o assunto rápido, drasticamente um dia antes e tal. Mas, de novo, eu agradeço muito a paciência e também pelo seu tempo para poder contribuir aqui com a gente com a nossa IP Conversa. Seja bem-vinda, Maia. Obrigada, Maurício. Tranquilo, eu entendo que esses eventos são difíceis de fechar e de organizar direitinho. Mas tranquilo, já fiz muito isso também, então eu entendo os percalços. Então vamos lá, né, para poder iniciar a nossa IP Conversa. Eu vou só falar aqui para os convidados como é que vai ser feito. A gente tem aqui, nós separamos aqui algumas perguntas, na qual a gente vai fazer essas perguntas para a nossa convidada, a Maia, e aí ela vai respondendo, tá? Claro, se tiver alguma coisa que você não queira responder, se sinta ofendida, por favor, sinta à vontade para falar, não quero falar sobre isso e tal. Beleza? Podemos continuar? Então, vamos lá. A primeira pergunta vai ser sobre tipo, o que foi esse movimento? Como é que surgiu e tal? Qual era o intuito? Então, assim, né, acho que quando a gente pensa as ocupações de 2016, né, essas mobilizações em que em 2016, sobretudo, a gente ocupou universidades, né, foi assim, uma iniciativa que em 2016 protagonizada pelo ensino superior, né, por estudantes do ensino superior. No entanto, ela não surge conosco, né, ela não surge com os estudantes do ensino superior. Em 2015, os estudantes do ensino médio em São Paulo, né, tendo em vista os cortes, os ataques, os desmontes da educação, né, do governo estadual sobre o ensino básico, né, sobretudo em questão do ensino médio, resolveram por utilizar de ações diretas, né, no âmbito das ocupações das escolas, para que suas demandas, né, fossem atendidas, né, fossem pelo menos ouvidas. E aí, em 2016, a gente está vivendo, né, um caos no cenário político brasileiro, né, em que a gente tem aí um impeachment de caráter, né, de caráter misógino, inclusive, né, que resultou na destituição da presidência da primeira mulher presidenta do Brasil, né, então, e que tinha aí um alinhamento com o que no futuro vai acontecer no nosso país, né? Não está deslocado de maneira nenhuma. Então, de maneira nenhuma está deslocado do que a gente está vivendo hoje, né? Então, alguns setores do próprio movimento estudantil, né, mas da política nacional mesmo, apontavam, né, que esse golpe viria a acontecer e traria aí inúmeras consequências catastróficas para a nossa conjuntura brasileira mesmo, né? E aí a gente vê, né, com a destituição, né, com o impeachment da presidenta, da então presidenta Dilma, a gente viu, né, o Temer, né, o seu vice, assumir a presidência e um pouco, em curto tempo, né, coisa que ele assumiu, a Dilma foi impeachmentada na última semana de agosto, e alguns meses
alguns meses depois, cerca de 2 meses depois, vinham propostas aí, projetos que vinham sendo, né, aprovados e debatidos com muita rapidez, sem participação, sem consulta popular ou sem nenhuma participação assim, nenhuma chance de mobilização popular para que a gente conseguisse, né, minimamente debater essas questões em níveis mais amplos. Então, surge, né, o que na época era o PL, né, 241, PL 55, porque mudou de numeração, mudou de nome, enfim, que foi o PL do teto dos gastos, né, que hoje é a emenda constitucional 95, né, que ela foi, era o PL não, era a PEC, né, PEC 241, PEC 55, que essa sigla do legislativo é muita coisa, mas vamos lá. E aí ela, né, sobretudo foi o estopim, assim, o que fez a gente entender que, né, a proposta de congelar os gastos em educação, saúde, segurança por 20 anos era incabível, né, e era esdrúxula, absurda para o cenário que a população brasileira vinha vivendo, né, o orçamento em 2016 já não era suficiente para manter as universidades, para manter, né, o serviço público de saúde, que hoje a gente entende, né, cada vez mais por que a necessidade de a gente manter o sistema único de saúde, né? Então, a gente chega nesse lugar, nesse momento, dizendo que essa PEC ela vai destruir, assim, tudo que a gente entende, porque naquela época o orçamento já não era suficiente, né? Isso comparando as demandas de estrutura, mas também a economia do país. Então, naquela época, a demanda não tinha verba suficiente ainda. Quando a gente pensa, né, em assistência, permanência estudantil nas universidades, quando a gente pensa em desenvolvimento de programas sociais de saúde, né, enfim, acesso a direitos básicos, né, nesses 3 âmbitos de saúde, educação e segurança pública, não cabia, não batiam, as contas não fechavam. E a gente sabia que ia piorar, né? A gente vislumbrava que ia piorar, assim. Talvez alguns setores não achassem que ia ser tão ruim ao ponto de que nós chegamos. Alguns outros achavam. Então, acho que é importante, é isso, assim, acho que a motivação, né, central para que a gente resolvesse ocupar as universidades foi uma demanda nacional. No entanto, cada universidade, quando ela foi ocupada, e cada curso, em cada centro, tinham demandas locais também, né? Nós tínhamos na UFC demandas que o movimento estudantil, mais especificamente, né, que foi onde eu participei, onde eu ocupei, demandas que o movimento estudantil tinha aí para os centros, para os campi, para os próprios cursos, né, para o hospital universitário, né, para os cursos de formação de professores. Então, tipo, nós tínhamos demandas que, inclusive, foram surgindo e foram sendo colocadas cada vez mais. Pouco tempo depois do fim das ocupações, a gente fez um congresso de estudantes da UFC, né, e a gente fez resoluções, criou fóruns, fizemos aí várias, né, conseguimos articular algumas lutas dentro da universidade, e no próprio período da ocupação nós conseguimos conquistar algumas garantias por parte da reitoria, no sentido da demanda local mesmo, né, da universidade. No entanto, o nosso objetivo maior, que era barrar a PEC, não foi concluído, né, a gente não conseguiu garantir isso, mas conseguimos fazer um alarde, né, tipo, conseguimos aparecer nas mídias, conseguimos entrar nos espaços da universidade de uma maneira que não fosse só na maneira no espaço da política de enfrentamento, mas também no espaço da produção de conhecimento, né, uma vez que muita gente das ciências humanas, das ciências da educação, se colocaram para entender, das ciências políticas também, né, se colocaram para entender qual era o papel das ocupações nas universidades, quais tinham sido as motivações, quais tinham sido os desdobramentos desses processos de ocupação, né? Acho que até hoje, né, tem muita gente envolvida com esses interesses, né? Eu tenho um próprio colega meu que fez, jornalista, que fez a monografia dele e a dissertação dele de mestrado sobre as ocupações de 2016. Inclusive, ele publicou um livro que
Quem sabe aí no futuro ele apareça aí para conversar com vocês também, né? Ele publicou um livro Divino Maravilhoso, que fala sobre as ocupações de 2016. Então, acho que é isso, assim, as nossas motivações, por quê, o que que era, o que que foi a ocupação, acho que de modo geral é isso. Muito obrigado, Maia. E realmente surgiu como uma resposta, né, a essa PEC que foi muito negativa, para não falar outras palavras, né, mas tipo, totalmente negativa para a educação, para a saúde da classe trabalhadora. E agora eu gostaria de fazer a segunda pergunta, que quais eram as reivindicações dos estudantes? Você que estava presente lá, quais foram tipo, o foco, os objetivos na qual era comum entre todos? Assim, como eu disse, tinham demandas locais, né, assim, específicas. Às vezes, os cursos propriamente tinham demandas para a sua coordenação, para o seu departamento, mas de maneira geral, assim, a reivindicação maior era barrar, né, a PEC mesmo, assim, o objetivo maior era barrar a PEC. Mas a gente não atendeu, mas a gente tinha muitas demandas, a maioria das universidades, sobre as questões de assistência estudantil, sobre as questões, né, dentre elas, né, falando mais especificamente da UFC, a questão do deslocamento entre os campi, para os cursos que têm disciplinas em mais de um campi, né, alguns cursos da saúde que têm disciplina no PC, na química, né, na biologia, por exemplo, alguns cursos, a própria biologia, né, que tem disciplina no PC, no Porangabuçu, obrigatoriamente, tem disciplina optativa no Labomar, tem disciplina na Faculdade de Educação. Então, que embora, né, as disciplinas da Faculdade de Educação para a licenciatura sejam ofertadas também no campo, muitos estudantes preferem, né, por fazer suas disciplinas na própria Faculdade de Educação, né, porque acho que entendendo que o contexto local também influencia na nossa formação. E que a gente queria que isso fosse assegurado, né? Mas também outras demandas de assistência estudantil, né? Questões de ampliação de horários, né? Tanto dos ônibus, como eu falei, mas também ampliação da segurança, né? Em termos de iluminação nos campos, sobretudo, né? Na UFC, sobretudo no PC, e no Porangabuçu, né, que são cursos que as pessoas têm aulas à noite, têm atividades acadêmicas à noite, e que a gente sabe, né, que quem estuda no PC sabe a iluminação como é, né, e sobretudo quando a gente trata sobre a segurança de determinados sujeitos, né, que já são marginalizados socialmente, né, que são as mulheres, as LGBTs e as pessoas, né, negras. Então, entendendo que esse debate de segurança perpassa pela vida dessas pessoas 100%, né? Então, outra demanda, né, em termos de assistência estudantil, que sempre foi uma demanda aí dos estudantes, né, sobretudo das estudantes mulheres, de creche, para que as mulheres mães, as estudantes que são mães, consigam concluir seu curso de graduação tendo um auxílio da universidade em termos de cuidado, né, com seus filhos e suas filhas. Então, assim, tinham essas demandas locais, assim, em termos de universidade, tinham demandas do curso, né, tipo, em termos de conseguir melhor estrutura, de espaço na biologia, a gente tinha uma demanda por um espaço de socialização mais amplo, que fugisse para o DA, né, que o DA é uma sala pequena, uma sala importantíssima, que a gente sempre reivindicou muito, nosso QG da ocupação, eu amo aquele espaço, amo aquele ambiente, mas a gente queria um outro espaço mais amplo dentro do nosso bloco, dos nossos blocos, que a gente pudesse conviver, sentar, conversar, né, para além. E aí foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, aquelas mesas que hoje tem nos corredores em frente ao elevador, perto das salas de aula, no anexo. A gente não tinha aquilo, né? A gente ocupou ali o departamento 906 e aquela árvore, aquele jardinzinho que tem na frente, que só tinha um banquinho de concreto que sempre teve lá, que a gente depois colocou uma mesa, uns banquinhos, batizou aquele espaço como um espaço tardígrado, né? Entendendo aí o tardígrado como um animal resistente. E aí a gente
foi tendo, né, tipo, essas demandas por sociabilidade. A gente tinha algumas demandas também em termos pedagógicos, de que a gente queria, né, reivindicar outras coisas. Tinha nossas demandas pelo nosso aumento da aulas de campo, a gente não conseguiu também, mas assim, a gente queria mais aulas de campo porque a gente entende que o campo é um espaço de formação essencial para a nossa profissão, né, seja independente de sermos biólogos de laboratório, de campo ou da sala de aula, é importante ter essa dimensão maior. Enfim, assim, aumento dos auxílios, isso também foi uma demanda que, né, sempre surgiu, de aumento dos auxílios da própria universidade, em termos de aula de campo, mas também aumento das bolsas, né, tanto da quantidade de bolsa, mas também do valor das bolsas, inclusive as ofertadas pela própria UFC, como é o caso das monitorias, mas também as bolsas de iniciação científica, de iniciação à tecnologia, né, ofertadas pela CAPES, pelo CNPq. Então, isso também sempre foi aí demanda para a gente, em termos tanto locais quanto nacionais. E essas pautas surgiram, né? E aí também tinham aquelas pautas, né, que eram efervescentes, ainda são, e têm ganhado cada vez mais espaço, né? Que são as pautas, os debates sobre a gente entender as identidades, as pluralidades da universidade, entendendo que a universidade tem se forjado e tem criado uma nova cara, um novo sujeito universitário, sobretudo depois da política de cotas, né? Que foi implementada em 2012, enfim, para acesso às universidades, que inclusive ano que vem, né, está para ser reavaliada. Vamos ter muitos enfrentamentos aí, né, nesse processo de avaliação dos 10 anos da política de cotas. Essa é muita luta aí para a gente viver, mas é isso, assim, acho que essas demandas, elas foram, assim, as centrais, assim, tipo, uma coisa ou outra ia aparecendo, que talvez eu não me lembre aqui agora, mas acho que as centrais eram essas demandas mesmo, um conjunto de reivindicações já antigas, né, do movimento estudantil, que a gente está cansada de reivindicar, mas como a gente ainda não conquistou, a gente continua reivindicando, e também as questões emergentes do momento, em termos, né, do orçamento mesmo nacional para educação, saúde e segurança, especificamente, com a PEC. Muito obrigado, Mai. Inclusive, eu até fiquei bem surpreso, que aqueles banquinhos e as mesinhas vieram, são frutos da ocupação. Eu já utilizei bastante as cadeirinhas lá, e agora, tipo, caraca, velho, é fruto da ocupação. Então, é sempre muito bom lembrar, enaltecer esse movimento. E, partindo aqui para a terceira pergunta, ela tem assim, ó. Como foi o processo de ocupação? Como é que foi o início, aquela preparação, e como é que foi o início da ocupação em si? Como é que foi o planejamento e tal? Pode contar pra gente? Assim, cada curso foi muito particular, né? Na UFC, o primeiro curso a ocupar foi a geografia. Eles estavam lindos numa terça-feira de aula e disseram, não vamos sair daqui. Tipo assim, sério, não vamos sair. Tiveram uma assembleia e disseram, não vamos sair, vamos ficar. E ficaram. Na quarta-feira, na quinta-feira teve a Assembleia Geral dos Estudantes da UFC, lá na reitoria. Foi uma assembleia histórica né, para a época, dos últimos 20 anos do movimento estudantil da universidade. Já nunca tinha havido uma assembleia tão lotada, né, contando aí com 2.000 estudantes aproximadamente, participando dessa assembleia e votando a favor. Acho que teve 6 votos desse contingente de estudantes que foi contra as ocupações, né, a greve estudantil, uma vez que na terça-feira que eu falei da geografia, a geografia resolveu ocupar porque os professores tinham tido uma assembleia e tinham decidido que não fariam greve. Então, os estudantes resolveram fazer uma greve, né, contrariando os professores e dizendo para eles, né, e querendo mostrar para eles mesmo que a gente não podia ficar parado. Se os professores não iam fazer esse movimento, os estudantes fariam. E fizemos. No caso da biologia, nós puxamos na quarta-feira, um dia antes da Assembleia Geral, uma assembleia extraordinária para sexta-feira. Na sexta-feira, nós decidimos por ocupar. A biologia decidiu por ocupar, mas a gente fez um debate de sábado e domingo seria Enem.
E a UFC, né, tipo, a própria biologia é local de prova. Então, a gente decidiu por não ocupar nesse período do Enem. Então, a gente entraria para ocupar na segunda de manhã. Decidimos, fizemos um planejamento de, no final de semana, organizar tudo, né? Organizar a estrutura, conseguir doação, conseguir colchão, conseguir, enfim, né? Pensar numa programação para a ocupação, porque a gente fez um movimento que não era somente ficar lá na universidade sem fazer nada, inclusive, né, para não abrir margem para dizer, vocês não querem estudar, vocês querem só ficar dentro da universidade atrapalhando quem quer estudar. E a gente fez toda uma programação em que fosse contribuir para a nossa formação, para além de saber os conteúdos, para além de eu estudar briófita, pteridófita, angiosperma, seja lá o que for que a gente fosse estudar. E aí, a gente passou o final de semana na residência, né, na REL, na residência universitária, ali do lado do campus, fazendo faixas, fazendo material. A gente fez uma faixa enorme, que a gente pendurou no lado. Tem fotos, tem vídeo da gente colocando essa faixa, que a gente pendurou do lado do 906, ali na rotatória, com quem dá para a vista da rotatória, assim, na lateral mesmo, dizendo que a biologia estava ocupada. E foi isso. Aí a gente convocou uma reunião de departamento. Pedimos para que o chefe do departamento, né, na época, convocasse uma reunião para que a gente informasse que a gente estava ocupando e que não haveria mais aula nos prédios do departamento. Embora alguns professores tenham achado que a gente ia consultá-los, né, pedir permissão para ocupar, a gente não foi com esse intuito, né? A gente foi com o intuito de dizer que nós estávamos ocupando, que eles não, se eles quisessem dar aula, eles podiam dar aula, já que eles não estavam de greve. Mas eles não iam dar aula no departamento, em nenhum dos blocos do departamento. E aí, inclusive, a gente jogou, né, a proposta pedagógica deles pensarem em um ambiente outro para a sala de aula, né, que não necessariamente as quatro paredes com uma lousa e um data show. E aí foi um grande desafio pedagógico, a gente estava pensando também no aprendizado dos professores. Alguns estavam precisando. E aí, a gente estava muito, né, nessa, alguns professores se colocaram contra, houve bate-boca entre aluno e professor nessa reunião de departamento, porque eles ficaram perguntando, para que fizeram essa reunião se a gente não pode votar em nada? Eu disse, vocês podiam votar na Assembleia, vocês votaram contra a greve. A gente, estudante, fez a nossa Assembleia e votou, cada um na sua categoria, a gente definiu isso. E, afinal, nós somos os sujeitos alvos desse espaço aqui em termos de ensino, né? Porque a universidade ela é pautada num tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. O ensino é central, os três são elementares, o ensino é central e precisa de ter estudante para ver ensino. Precisa ter estudante de iniciação científica para ter pesquisa, precisa ter bolsista de extensão para ter extensão. Então, nós somos os sujeitos alvos da universidade, né, diretamente. Afinal, a gente tem aí um papel essencial de transpassar os muros da universidade com o nosso conhecimento. E aí a gente disse que ia... eu vi que teve a pergunta se foram muitos professores do departamento contra a ocupação. Um grupo em específico foi contra. Um setor estava muito... Teve uma professora que fez uma fala muito carregada pelos discursos falsos, né, que na época a gente não chamava de fake news, mas eram fake news sobre as ocupações, de que nas ocupações as pessoas só ficavam dentro dos espaços se drogando, bebendo, fazendo orgias, aquele velho discurso, né, maconheiro da universidade pública, enfim, esses discursos aí que já estão mais batidos do que pão de padaria. E aí a gente...
Aí a gente conversou, fez um diálogo. Essa professora, quando a gente conversou e mostrou o que estava sendo feito nas outras universidades, nas outras ocupações, né? Nós somos o terceiro curso a ocupar nas outras duas ocupações da UFC e nas outras universidades que estavam sendo feitas as ocupações. Essa professora se tornou fiel apoiadora da nossa ocupação, já chegou fazendo os outros professores doarem dinheiro para a gente poder comprar alimentação e tal, né? Porque no início a gente era cada um por si, não se virava do meio para o fim. A própria reitoria, né? A ADUFS, na verdade. A própria ADUFS, o Sindicato dos Professores, começaram a fazer doações de alimento, né? De cestas básicas para a gente no período semanal. Então, isso facilitou também nossas questões de orçamento, mas a gente também tinha orçamento para as atividades culturais que a gente fazia, né? Para as atividades que a gente chamava de oficina, que a gente chamava convidados para fazer, enfim. Os debates, a gente tinha que pagar o Uber dos palestrantes que a gente trazia, né? A gente fez várias aulas públicas com professores de vários lugares, né? De várias universidades, então a gente tinha que ter uma demanda de estrutura aí, que afinal no sistema capitalista a gente precisa de dinheiro para garantir essas coisas, então é isso. Mas não foi, tipo assim, foi bem dividido. Na verdade, poucos professores de cara já estavam com a gente na ocupação e disseram que admiravam a gente, né? Teve um professor, inclusive, que falou termos, né, não muito coloquiais, assim, do cotidiano que a gente usa, né, dizendo que os professores eram, né, nas palavras desse professor, né, os professores eram um bando de bunda mole, que os estudantes estavam mostrando o que deveria ser feito para manter a universidade, né, em padrões de qualidade, né? Manter e avançar no que é o ensino superior no Brasil. Eu acho que é isso, assim, como foi. E aí a gente ocupou, continuou. Aí toda semana a gente fechava uma programação diferente, tinha atividade de manhã, a gente tinha horário para acordar, não acordava a qualquer hora, tinha horário para acordar, porque tinha que fazer café da manhã, e aí a gente tinha uma escala. Hoje a gente se dividiu em grupos. Aí hoje um grupo faz café da manhã, o outro lava a louça, o outro está responsável pela programação, por receber o convidado, por garantir, ajeitar o que o convidado vai precisar, o outro está responsável por ir comprar as coisas que a gente está precisando para ocupação. Então, e a gente tinha uma comissão gestora, né, que era, sobretudo, a galera que cuidava das finanças, cuidava da estrutura, né, questões de chave, né, porque a gente pegou as chaves do departamento para nós, porque, afinal, se a gente queria que a gente ocupou as salas de aula, dormia nas salas de aula, para poder não ter aula mesmo, porque nossos colchões, nossas coisas ficavam na sala de aula. Então, a gente pegou as chaves desses espaços. Alguns professores tentaram dar aula nesse período de ocupação, a gente fez intervenções, teve uma vez que alguns professores tentaram dar aula, a gente deitou no chão, todo mundo, e disse, vamos ver se você vai dar aula, né? Para você dar aula, você vai ter que pisar na gente. Então, é isso, assim, tipo, a gente estava muito focado no que a gente queria mostrar que a gente não estava fazendo aquilo porque a gente não queria estudar, pelo contrário, a gente estava fazendo aquilo porque a gente queria estudar num ambiente de qualidade, e a gente não estava pensando só na gente, né? A gente estava pensando nas gerações futuras. Né, e pensando nesse sucateamento do que a universidade vem vivendo hoje, né, sabendo, tendo em vista que ele se aproximava e que ele seria real, se até que passasse, como está sendo. Então, acho que é isso, assim, como foi que a gente fez, como a gente se organizou. Exatamente. Só vai haver mudança, né, com luta. Não vai vir de cima para baixo, ó, toma aqui, ó, esse incentivo aqui, ó, toma aqui esse benefício aqui, vamos melhorar. Então, nós temos que cada vez mais lutar sempre para que até os nossos direitos, que é uma coisa que deve ser respeitados, para que eles possam ser respeitados. E aí eu queria só fazer uma pequena alteração naquela sequência de perguntas, que aí você já emendou um pouquinho, que seria a pergunta, tipo, quais eram as atividades que ocorriam durante a ocupação. Então você já deu a introduçãozinha, aí você poderia só complementar, pode ser? Pronto, a gente, né, tinha aí diversas atividades com diversos caráteres diferentes. A gente tinha desde aulas públicas falando, a gente teve aula pública explicando a PEC detalhadamente, como ela afetaria cada setor que ela estava se colocando para debater. A gente teve aula pública sobre
a situação e a crise ecológica ambiental, a crise climática no estado do Ceará e no país, no mundo como um todo, né? Tipo, pensando para além do debate puro acadêmico, mas pensando no debate social, do impacto sobre, né, do impacto socioambiental mesmo, sobre as comunidades tradicionais, quilombolas, os povos originários. A gente teve oficinas, desde a oficina de tie-dye, de arte na rua, arte de rua para vender arte na praia, né? Aquelas coisas que a gente sempre faz brincadeira de miçangas, vou aprender a fazer miçangas, porque se a graduação der certo, vou vender minha arte na praia. A gente teve também oficina de circo, oficina de yoga, a gente todo dia tinha uma reunião, né, no formato de uma reunião deliberativa, né, um pouco menor do que não seria uma assembleia, mas seria uma reunião que todo dia a gente avaliava a nossa programação do dia, confirmava a programação do dia seguinte, todas as demandas, dividia nossas tarefas, dividia as nossas atividades, alterava alguma coisa ou outra que precisasse, revia o que a gente tinha errado no dia e dizia, olha, amanhã a gente vai fazer diferente para não errar. Enfim, a gente tinha oficina, espaço cultural, aula pública, debate. A gente fez, né, em alguns momentos, um ou outro, a gente fez espaços de integração, jogos, espaços de integração com outras ocupações, né? Afinal, a UFC, no PC especificamente, tinha a geografia ocupada, a biologia ocupada, a química, o ICA, a agronomia. Que eu lembro do PC eram esses. E aí a gente fez atividades em conjunto, assim. A gente teve uma vez que a gente fez um sarau com todo mundo para a gente conseguir ter dinheiro, continuar tendo dinheiro para a gente comprar nossas coisas para as atividades. Então era uma coisa muito autogerida mesmo, assim. Alguém chegava com a sugestão, que tal ter uma oficina de modelos didáticos para o ensino de botânica, e a gente encaixava na programação. Então, tipo, tinham debates muito pertinentes à nossa formação também, não somente sobre o cenário político, mas também, sobretudo, a galera da formação de professores, né, da licenciatura, muito interessada em debater como ser, né, professor nesse período, nesse momento em que a gente estava se avizinhando de viver, né? E eu acho que, e aí falando nesse espaço, né, de lugar, né, eu sou licenciada, na época estava na metade da graduação, acho que foi um elemento, assim, essencial para a minha formação, para eu conseguir trabalhar hoje e pensar de uma outra maneira o ensino de ciências e biologia. E a própria escola, né, então, e a universidade, então acho que é isso, eu digo que a ocupação, ela foi uma disciplina elementar no meu currículo, a minha formação, não só a ocupação, né, outras, né, tipo, os meus espaços de movimento estudantil, desde a constituição da entidade nacional dos estudantes de biologia, né, participação nos ENEBs, conselhos e tal, a ocupação, as participações em eleição de DCE, em eleição de DA, em congresso estudantil da UFC, foi elementar para a minha formação enquanto docente mesmo, né? E não somente enquanto sujeito, mas enquanto docente, enquanto professora, isso contribuiu muito, e não só para mim, também a galera que está no bacharelado teve aí um grande... Porque a gente fala, né, dessas mobilizações e a gente associa logo com o curso da licenciatura. E que não está intimamente ligado, né, assim, embora a licenciatura aí beba de algumas teorias, né, das ciências humanas, das ciências políticas, tarará, as ciências biológicas puras, né, ali do bacharelado, elas também precisam entender esse contexto, entender como isso afeta a sua formação, o seu mercado de trabalho, e a sua atuação, né, profissional. Então, isso foi muito importante, assim, tipo, então a nossa programação, ela estava muito recheada de debates, nesse sentido, aulas públicas, eventos culturais, piqueniques, cafés da manhã, a gente fez oficina de pão, a gente fez oficina, tinha várias oficinas de culinária, enfim, várias coisas aí que a gente aprendeu a fazer na ocupação.
Muito obrigado. Inclusive, aí, como você já deu um toquezinho na próxima pergunta, que é como é que eram essas assembleias locais? Tipo, quais eram os tópicos, quem podia participar? Eram todos que poderiam ter o direito à voz, fazer umas perguntas e dar alguma ideia? Você poderia falar um pouquinho pra gente como é que eram essas assembleias durante a ocupação? Então, na ocupação a gente tinha, né, essas reuniões diárias da própria ocupação da biologia, mas a gente também tinha reuniões que ocorriam toda noite do centro, tipo, todos os cursos de um mesmo centro que estavam ocupados, eles se reuniam para debater, para juntar programação também, né? Como eu disse, tinha coisas que eram em conjunto. Então, e participava quem era estudante do curso, quem estava construindo a ocupação. Muita gente construiu a ocupação sem ficar na ocupação, tipo, dormir. Mas ia todo dia, ficava de 8 horas da manhã até 6 da noite, participava de tudo, participava da reunião, não participava das programações noturnas, porque não podia, né? Os pais não deixavam dormir, não, ou não se sentia confortável, enfim. A gente tinha muito disso, né? Então, participava quem estava construindo a ocupação efetivamente, mas qualquer estudante que chegasse, fosse estudante do curso e quisesse debater, contribuir para a ocupação, podia falar, né? Mesmo que fossem, sei lá, acho que isso aqui não está funcionando, isso aqui não tem que acontecer. Em geral, a gente olhava, né, com olhos não tão bons assim, quando era uma pessoa que não aparecia na ocupação, não sabia o que estava acontecendo e vinha simplesmente para criticar. Mas, né, a gente chegava, conversava com a pessoa e dizia, olha aqui, ó, o que está acontecendo, olha aqui nossos registros. E a gente tinha, né, tinha uma comissão de comunicação que postava no Facebook, na época era o Facebook, né? A gente tinha uma página da ocupação no Facebook, postávamos todas as coisas, programação, o que a gente tinha feito, como tinha sido, nossas relatorias de nossas reuniões, a gente postava. A gente não postava informações assim, mas quanto dinheiro a gente tem da ocupação, né? Porque, enfim, é segurança. Quantas pessoas estão dormindo? Também a gente não dizia, porque, né, podia ter qualquer intervenção ali e que nos prejudicasse, nos afetasse de alguma maneira negativa. Então, a gente tinha isso. A gente tinha, né, e aí tínhamos, nessas reuniões, a gente fazia um controle. Quantas pessoas confirmaram que vão dormir hoje, né, aqui na nossa ocupação? Quem confirmou que vai dormir, mas trabalha, sei lá, tem um estágio, alguma coisa, vai chegar a que horas, né? Então, tipo, sempre tinha, quem vai ficar esperando essa pessoa? Então, sempre tinha essas questões, até porque os ônibus não estavam funcionando nessa época, né? Então, a gente, para entrar no campus e sair, era de pé, então, enfim. Então, quem chegava à noite a gente fazia uma comissãozinha para ir buscar lá na entrada do campus. Então, pensando, né, em toda questão, porque tinha que pensar em tudo, logística, segurança, né? Então, todas essas questões elas eram debatidas nas reuniões, mais localmente. No centro, elas eram debatidas, juntar a programação, que espaços do campo ia ser utilizado por um ou outra, né? E tinham as reuniões mais gerais, que eram para ver como que estavam, né, os debates em termos de negociações, né, com as entidades, né, para conversar com o DCE e ver o que o DCE estava fazendo, nos debates de negociação com a DUFS pelas cestas básicas, no debate de negociação com a reitoria, para as demandas que a gente tinha, e assim também, por exemplo, os debates com a UNE, que a gente fazia nessas reuniões mais gerais, mais amplas, né, União Nacional dos Estudantes, para ver quais eram os debates que estavam sendo feitos em torno da PEC lá em Brasília, né, então, e como que estava a ocupação em outros estados, em outras universidades, que a gente, na correria, a gente não conseguia estar vendo tanta notícia, assim, afinal, como eu disse, a gente tinha um dia muito agitado, então a gente não conseguia estar vendo todas as notícias e acompanhando tudo. E aí a gente tinha essas reuniões para dar repasse, para a gente saber o que estava acontecendo em níveis mais gerais, para a gente conseguir balizar nossa política, nossa programação no nível mais local também. Muito obrigado. E mais uma perguntazinha que era feita lá no início, que eu acabei pulando um pouquinho, era para perguntar como é que funcionavam essas comissões. Como eram organizadas e como é que funcionavam essas comissões.
A gente tinha, assim, a gente dividiu muito pelos interesses das pessoas, assim, de o que cada pessoa se sente mais confortável fazendo, né? Localmente, a gente tinha aquelas tarefas que todo mundo em algum momento ia ter que fazer, né? Não era uma comissão específica, por exemplo, que ia lavar os banheiros, porque a gente também fez disso, né? A gente prezava por fazer as limpezas, obviamente as tias da limpeza tinham que limpar, porque enfim era o trabalho delas e ninguém podia impedir, e afinal terceirizado elas precisam fazer para poder, né, serem remuneradas. Mas a gente tinha um cuidado de não deixar o ambiente imundo, né? Então a gente tinha a tarefa de limpar os ambientes também. E aí essas tarefas de limpar o ambiente, café da manhã, essas coisas elas eram cíclicas, né? Tipo, agilidade a comida, né? No final de semana tinha almoço e janta para além do café da manhã, porque não tinha RU. Então tinha uma comissão para almoço, uma comissão para janta, uma comissão que ia lavar a louça, então essas coisas. E tinha aquelas comissões fixas, né? Que eram as comissões de programação, comissão de comunicação e comissão de finanças, que eram uma galera que ficou numa coordenação da ocupação. Por exemplo, a galera da comunicação, só eles respondiam caso a imprensa viesse. Por exemplo, eu não estava na comissão de comunicação, chegava a imprensa, eu não falava nada, eu dizia, vou chamar quem é a pessoa responsável por falar. Então, a galera da comunicação ia lá e falava. Eu, por exemplo, estava na comissão de finanças, né? Eu geria o dinheiro, então eu tinha que fazer prestação de contas e tarará. Então tinha isso. E a galera da programação ia ficar responsável por montar o calendáriozinho de programação e de entrar em contato com os convidados, passar para a gente quais eram as demandas, né? Dizer, vai precisar de tantos reais para o transporte, né? Para o Uber dos convidados. Aí eu ia lá e tem dinheiro? Não tem dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Tem que fazer tal coisa para conseguir dinheiro, para a gente conseguir fazer atividade. E aí era isso, né? Tinha uma coordenação em cada ocupação, né? Em cada curso tinha uma coordenação que tinha aí essas tarefas divididas, algumas. Isso na biologia tinha essas 3 principais, né? Mas nas outras elas eram variáveis. E a gente tinha pessoas que faziam parte do comando de greve, né? E aí o comando de greve ele era para todas as ocupações de toda a UFC. Então, cada ocupação mandava uma pessoa ou 2 para o comando de greve. E aí essas pessoas eram quem iam para essas reuniões mais gerais. Tipo, terminava a nossa reunião local, eles iam para as reuniões de centro e para as reuniões gerais, quando elas aconteciam. Né, porque era uma vez por semana reunião geral, 2 vezes por semana reunião de centro e todo dia reunião das ocupações individuais, assim. Se eu não me engano, era isso. Às vezes mudava isso, mas... Porque, né, enfim, demandas, mas no geral era isso mesmo. Então, era isso. Cada ocupação tinha suas comissões divididas de maneira diferente, mas a nossa funcionava dessa maneira. Assim. Muito obrigado. E realmente... isso prova que as ocupações eram muito bem organizadas. Não, era totalmente. Eu me lembro que na época eu li através do Facebook, realmente. Parece que é bastante tempo, há muito tempo atrás, lá no Facebook, tinha muitas fake news, né? Como você falou, na época não tinha o nome direitinho fake news, mas rolava muita mentira, dizendo que o estudante chegava lá somente para querer usar alguma droga, para querer ficar andando para lá e para cá, mas realmente tipo, havia uma grande organização para poder gerir, né, poder ocorrer as ocupações. E agora a gente queria saber qual foi tipo o seu aprendizado nesse período, o que foi que ficou marcado para você com relação às ocupações. Acho que assim, eu acho que eu meio que já coloquei naquela hora que eu falei sobre a minha formação, né? Assim, acho que eu aprendi uma das coisas assim, né? Porque a biologia a gente ficou ocupado por 1 mês e 16 dias. Assim, a gente ficou ocupado do dia 8 de novembro de 2016 a 23 de dezembro de 2016. A gente só porque ia ficar muito vazio e tal, porque a gente queria ficar até o
o início do ano, tá? A gente, né, avaliou que ia ficar muito vazio, então, assim, eu acho que eu aprendi muito em termos de. Tem o rolê da convivência, né? Porque uma coisa é você. A gente passa o dia lá, é integral, mas assim, a gente não mora, né, com as pessoas. E na ocupação a gente estava vivendo, morando com as pessoas, né? A questão de conseguir dialogar com muitos pensamentos diferentes por um bem comum, assim. E eu acho que também, assim, os aprendizados que a gente teve nos momentos mesmos específicos, né? Da gente entender, por que a gente está aqui contra a PEC? Vamos entender o que é a PEC. Então, ler a PEC e entender o que era a PEC. Na época, tinha o debate também sobre, e a gente também estava contra, né? O debate sobre escola sem partido, a própria BNCC, a gente estava fazendo discussões sobre o que seria ela, né? O que ela significaria para a nossa formação. Então, a gente fazia debate sobre isso e a gente foi entendendo, a gente foi lendo, pegando esses documentos oficiais e olhando para eles num espaço que não era a sala de aula, né? Que a gente vê isso em disciplinas da educação especificamente. Mas assim, a gente estava olhando para esses documentos de uma outra maneira, num outro contexto que não era preciso aprender isso aqui porque o professor vai me cobrar no trabalho. Mas assim, preciso entender isso aqui para entender como isso vai afetar a minha carreira, como isso vai afetar a minha ação docente, como isso vai afetar a minha vida, a minha profissão. Então, isso, assim. Fora, né, aprendi a fazer pão. Se me botar para fazer pão hoje, eu não sei se eu sei fazer pão, mas eu aprendi em teoria, que teve a oficina de fazer pão. Aprendi a fazer várias coisas, né? O convívio, divisão de tarefas, né? Coisa que é muito comum das atividades de movimento estudantil. Mas também é isso, né, que eu falo. Uma coisa é você conviver com as pessoas durante uma semana, como alguns eventos estudantis que eu já participei, que a gente passava uma semana juntos. Outra coisa é você passar 2 meses, praticamente, com a pessoa, né, com um grupo ali, convivendo. Acho que questões de convivência, questões da minha formação, avaliar quais eram os objetivos do meu curso, tanto os meus objetivos individuais, mas também o objetivo que o meu curso, como o meu curso formulava para mim, assim, como ele chegava para mim, como os professores pensavam ele. E a partir disso, né, colocar nossas demandas de maneira muito mais qualificada e debatida coletivamente nos espaços de colegiado, de coordenação, né, onde nós éramos representantes discentes. Então, onde nós temos, né, representação discente até hoje. Então, essas coisas, entender, né, enfim, dinâmicas da política do dia a dia, do cotidiano mesmo, e acho que é isso, assim, acho que aprendemos a ser pessoas, aprendemos a ser professores e professoras, aprendemos a ser estudantes, aprendemos a sermos seres coletivos. Acho que não dá para dizer tudo que a gente aprendeu na ocupação, assim, porque acho que não tem como mensurar em palavras, mas acho que dá para a gente mostrar através do que a gente vive, como a gente atuou depois, né, enquanto estudante, enquanto monitor, enquanto bolsista, e atua hoje enquanto profissionais, o que esses aprendizados reverberam para a gente, assim. Acho muito obrigado. E aí, para a gente poder finalizar, eu vou juntar as 2 últimas questões, porque também você já respondeu parte dela. A primeira seria, que lição a gente pode tirar desse movimento, dessa parte mais geral, qual foi o objetivo, o que foi que ele trouxe de produtivo, e essa lição, esse legado que ele trouxe para o movimento estudantil como um todo. E também a gente queria saber o que você acha assim, você acha que hoje nós precisamos ocupar no sentido do protagonismo estudantil? Então, eu acho que as ocupações, elas mostraram, acho que depois das ocupações, muita gente parou de pensar que as nossas conquistas elas são individuais, assim. Porque mesmo com tanta mobilização, uma mobilização em que as ocupações não estavam isoladas, né? Elas eram uma grande teia nacional, articulada com as entidades estudantis, né? Desde os nossos CAs e DAs, aos DCEs e a União Nacional de Estudantes, né? Acho que aprendemos sobre coletividade, né? Acho que foi essencial entender que a saída ela não é individual. As nossas lutas elas não podem ser individuais. Cada um vai cumprir um papel singular na luta,
mas a luta ela é coletiva. E a gente só conquista nossos direitos com coletividade. E aí a gente pôde, né, nesse período, aprender sobre a história do movimento estudantil da UFC, a história do movimento estudantil da biologia, e a gente viu que intercamp, a gente viu que RU noturno, a gente viu que o ônibus circular dentro dos campi, são conquistas da luta coletiva dos estudantes que vieram antes da gente. Né? A gente viu que, por exemplo, ter espaço para a gente sentar, para a gente não ficar sentado no chão, no corredor, entre uma aula e outra, são frutos de reivindicações e de mobilização coletiva nossa. Então, assim, acho que tem muita coisa aí que a gente não conseguiu conquistar ainda. Mas acho que a gente tem que entender que nós ocupando o espaço da disputa, né? Tá tudo em disputa, é uma coisa que eu sempre falo, assim. Todos os sentidos de educação, todos os sentidos de formação, todos os sentidos do que é ser biólogo, bióloga, professor, professora, estão em disputa. Nada é fechado, nada é em essência. E aí, se a gente não disputa isso, vai vir outra pessoa e vai colocar o significado que ela acha que tem que ser sobre aquilo, sobre esses significantes. E aí ela vai dizer o que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que não pode. E aí, acho que aí, entrando na segunda pergunta, né? É essencial que a gente esteja ocupando protagonismo nessas disputas. É essencial que a gente esteja colocando nossa voz e dizendo o que é que eu quero no meu currículo de formação inicial na biologia. Qual biólogo eu quero ser, né? A gente, né, uma parte da galera que estava na ocupação também construiu um Encontro Nacional de Estudantes de Biologia aqui em 2018, e a gente fez uma pergunta, né, tipo, biologia do retrocesso, os biólogos que não queremos ser. Então, a gente passou 8 dias das nossas férias com gente do Brasil todo, com estudantes de biologia do Brasil todo, discutindo que tipo de biólogo a gente não queria ser. E depois trazendo esses debates para dentro dos nossos cursos, para a nossa localidade, para a nossa realidade. Então, acho que é essencial que a gente esteja fazendo isso, né? E aí, né, me uso como exemplo no sentido de eu estive sempre nessas lutas, estou sempre, e posso dizer que para algumas coisas que a gente tem hoje na universidade ou no próprio curso da biologia, eu contribuí para que elas fossem dessa maneira, né? Talvez não seja a melhor coisa também. Na época eu acreditava que tinha muita coisa que tinha que ser de um jeito que era muito boa, hoje eu reavalio, teria feito de outra maneira. Mas é isso, a gente vai vivendo e a gente vai forjando e a gente vai aprendendo como fazer, né? E a gente vai mudando também. Coisas que a gente achava que tinha que ser, a gente depois acha que não tem que mais que ser. Então, e aí isso não precisa ser, quando eu falo sobre a gente ocupar esses protagonismos, não precisa ser ocupando fisicamente o espaço, não precisa ser militando, né, sendo aquela pessoa militante que você chega, já está falando de política institucional, mas pode ser você fazendo a diferença no seu laboratório, no seu artigo que você vai publicar, no tema do seu TCC, no seu, né, se você quiser, na sua pós-graduação, né, caso você acesse, no seu trabalho. Então, fazendo e entendendo que essas coisas que você faz, essas contribuições que você dá, elas são revolucionárias. Não é porque ela não tem uma revolução coletiva instantânea, explodi o mundo, derrubei tudo de ruim, agora só ficou as coisas boas, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, que a gente não conseguiu. Mas é de passo em passo, né? De poucas contribuições em poucas contribuições, que as contribuições vão se tornando enormes e vão fazendo a diferença, né? Então, se a gente pega... e aí eu já digo isso, inclusive, por prática de professores nossos, assim, tem professores nossos que eram horríveis, nível de escrotidão mesmo, assim, quando eu entrei na graduação, e hoje são professores que são amados, assim, pelos estudantes. Então, e aí, entendendo, né, sobre o que foi que a gente fez dentro desses cursos, o que foi que a gente fez dentro dessas universidades, né, acho que hoje a gente enfrenta aí as dificuldades, né, que, sobretudo as universidades federais, que em boa parte tiveram interventores nomeados aí para as reitorias, mas mesmo assim, né, os estudantes fizeram mobilização, né, os estudantes da UFC foram às ruas, muitos da biologia foram, que eu vi nas fotos, nas imagens, para a reitoria dizer que não aceitavam o interventor. Enfim, acho que é isso, né, derrubamos o interventor? Não derrubamos, mas ele também ficou sacudido, porque, tipo, ele não aparecia para conversar com os estudantes. Isso não é pouca coisa, ele não ter coragem de enfrentar os estudantes num debate não é pouca coisa. É muita coisa, uma conquista elementar. Então, acho que, sim,
Os estudantes precisam se colocar como centrais na Constituição, entender que são e se colocarem como centrais na construção da política da universidade, na construção dos sentidos da universidade, do ensino, da pesquisa, da extensão, e da sua formação, de modo geral. E quando a gente chegar em determinados lugares e disserem que a gente não pode, que, como já teve professor que disse, você não pode falar aqui nesse espaço, não a gente não vai se calar, não vai baixar a cabeça e a gente vai chegar com o pé na porta dizendo que a gente fala sim, porque os sujeitos da universidade somos nós. Os sujeitos para quem a universidade... Embora a universidade não tenha sido pensada para muitos de nós, pobres, mulheres, LGBTs, pretas e pretos, indígenas, quilombolas, como ela realmente não foi, mas a gente ocupou esse espaço e a gente não vai arredar nosso pé. E a gente vai continuar modificando essa universidade, fazendo com que essa universidade tenha cada vez mais a nossa cara e cada vez mais a cara do Brasil, e seja uma universidade menos europeizada, como ainda é, né? Tipo, menos muito centrada nessa lógica moderna, ocidental, sobretudo da Europa branca, né? Dos colonizadores. Então, acho que é isso. E é de pouco em pouco, e é a gente entendendo qual é o nosso papel nessa teia tão grande e tão difícil. Não vou dizer que é fácil, não, ela é muito difícil. A gente entendendo qual é o nosso papel, entendendo como a gente pode ajudar, porque também a gente não precisa abarcar o mundo com as pernas, precisamos pensar na nossa saúde mental, mas entendendo o que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, que não vai nos fazer mal, em termos mentais, né, em termos físicos, de integridade física também, que a gente pode contribuir para a mudança. Né? Então, acho que é essa a minha resposta. Acho que até me empolguei e falei demais. E eu agradeço muito você ficar empolgada. E realmente é extremamente importante essa participação política, né? Porque praticamente tudo que nós fazemos é político, o compõe política. E na faculdade não é diferente. No nosso caso, na nossa universidade, a UFC, bastante renomada até nacionalmente, também mundialmente. Então, é necessário, é até tipo assim, é natural e vital que tenha essa participação, que os alunos tenham essa concepção de que eles são os agentes de mudança. Que conforme a gente já comentou no início da nossa pré-conversa, não vai ser de cima para baixo do presidente ou do reitor que vai chegar, ó, toma aqui esse direito, ó, toma aqui, Nunca ó, foi, né? Exatamente. Todas as revoluções, os protestos vieram da classe trabalhadora, que geralmente é a oprimida. Então tem que ter luta, tem que ter essa participação política constante. Então, novamente, eu gostaria de novo agradecer você, Maia, pela sua paciência, pelo seu tempo e por ter ajudado muito, esclarecer muito sobre as ocupações de 2016. E também agora queria deixar aqui um espacinho para o pessoal que queira fazer algum comentário, algum elogio, tem alguma dúvida. Se tiver no presencial, eu pedi uma salva de palmas porque foi muito brilhante o seu discurso, a sua participação. Muito obrigado mesmo, Maia. Gente, eu que agradeço. Mas se alguém tiver aí perguntas, dúvidas, angústias, tensões. Eu sei que angústias e tensões são muitas, mas às vezes eu vou compartilhar. Mas, assim, de qualquer modo, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que eu estou disponível sempre que precisar para a biologia da UFC como um todo, né? Afinal, foi meu berço de formação, então acho que é importante, é essencial que eu volte, né, para conversar e dizer o que eu fiz na universidade, na graduação, o que eu tenho feito depois que eu saí, para, né, a gente poder ver outras formas, né, e porque às vezes a gente fica só, o nosso professor que estudou aqui, está aqui, é isso, e a gente pode ver que existem outras possibilidades. Então, gosto de dar essa contribuição. Enfim, estou sempre disponível, só falar assim com um cadinho de antecedência, porque, enfim, trabalhando, sou professora do município, 40 horas, faço doutorado, então a gente precisa organizar a agenda. Mas acontece, dá certo, a gente sempre encontra uma brecha, porque, afinal, um convite da UFC não pode ser negado, uma vez que
ela foi tão elementar e essencial para mim. Então, eu tenho que voltar. Então, é isso. Dizer que qualquer dúvida também podem me contactar aí pelas redes sociais, né? Instagram. Meu Instagram é só botar meu nome que aparece. Então, Instagram. Quem tiver meu WhatsApp, tiver nos grupos que eu ainda estou na biologia, tiver meu WhatsApp, pode mandar mensagem também. Enfim, é isso. Certinho. Até a Fernanda mandou aqui uma mensagem, né? Ela está escrevendo um trabalho sobre as ocupações e essa sua participação, Maia, ajudou muito a ela para poder entender melhor, né? Conforme ela escreveu aqui no texto. E lembrando, pessoal, de que está sendo gravado essa CP Conversa e vai estar disponível daqui a pouquinho, tipo no máximo amanhã, lá na página do Lebio no YouTube. E aí, caso vocês tenham surgir alguma dúvida, algum comentário, vocês podem fazer esse comentário lá, que aí com certeza eu vou encaminhar para Maia. Eu fico sempre de olho lá se tiver algum comentário, uma curtida, visualização. Tá aí também, ó, a Maia já entendeu aí, ó, o arroba dela do Instagram. Novamente, Maia, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais. E também agradeço a todas as pessoas presentes. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. E eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Já fechamos aqui o tempo para não ficar muito extenso. E é isso, pessoal. Tenham todos uma boa tarde e tchau, tchau. Tchau, gente. Agora eu vou correr aqui que eu tenho que entrar na reunião do trabalho. Certinho. Tchau. Muito obrigado, Maia. Tchau, tchau. Beijo. Nada, até a próxima.